Olá, eu sou o Marcos Rolim e esse é o Atitude TCE Entrevista. A convidada de hoje é Vitória Bernardes. Ela é psicóloga, integra o Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Participa da Comissão Intersetorial de Atenção à Saúde das Pessoas com Deficiência do Conselho Nacional de Saúde, da Comissão Intersectorial de Saúde da Mulher desse mesmo conselho e das Comissões de Direitos Humanos dos Conselhos Regional e Federal de Psicologia. Integra ainda a União Brasileira de Mulheres e o coletivo feminista Ellen Keller de Mulheres com Deficiência. Vitória, é um grande prazer te receber no programa. Estou muito contente com a tua presença aqui. Já fazia tempo que eu estava tentando te entrevistar, mas a tua agenda deve ser muito complicada, porque com esse monte de atividade que tu desenvolve, não deve sobrar muito tempo. Nós vamos falar sobre uma série de temas hoje, Vitória. A tua experiência é muito significativa e pode contribuir muito como psicóloga, como a tua participação também nessas atividades de controle externo que tu desempenhas, né? Integrante de vários conselhos. Mas eu queria que tu começasse um pouquinho relatando um pouco da tua história pessoal, que te vinculou de alguma forma também à militância pelo controle de armas de fogo no Brasil. Eu conheço a tua história, mas a grande maioria dos que nos assistem não conhece. Tu poderia contar, enfim, como esse tema, tu te aproximou desse tema de maneira tão trágica na tua história pessoal, por favor. Então, muito obrigada pelo convite, Rolim. Imagina, né? Nem posso falar de tantas atividades perto de ti também, toda a tua construção, inclusive nesse tema também de segurança pública e controle de armas. Bom, é interessante relatar porque eu vejo a minha militância de fato não só pelo que aconteceu comigo, mas entendendo a distância e os efeitos de por ser quem eu sou, né, em relação até a estranheza do fato do que aconteceu comigo. Então, para exemplificar, aos 16 anos de idade, eu sofri uma bala perdida, fui vítima de uma bala perdida, né? E naquele mesmo instante eu me tornei uma pessoa tetraplégica, né? Eu passei a vivenciar a deficiência em decorrência disso. E desde então eu comecei a ter muitos estranhamentos, né? Como eu disse, é muito. As pessoas falam, mas tu, arma de fogo? Como assim? Bala perdida? Né? Porque no imaginário é algo naturalizado que ocorra em favelas, em periferias, em vilas, enfim, e não para uma mulher que tem as características que eu tenho, né? Para as pessoas que nos acompanham e que são cegas, eu sou uma mulher branca, com olho claro, enfim, então, né, entendida como classe média também. Então, isso foi me percebendo, mas por quê? A gente vê tantas notícias sobre arma de fogo, sobre bala perdida, e por que causa uma estranheza para mim, né? Porque as pessoas, quando me veem na cadeira, achavam sempre que era acidente de carro, né? Então, até neste processo da vivência da deficiência, tem um componente bem importante de entender ele pelos aspectos de gênero, porque a vivência da deficiência a partir de gênero, né? Ela é muito diferente, assim, né? Na questão até do exercício sexual, dos direitos reprodutivos, né? Então, assim, quando eu acabei me envolvendo com a temática, foi no primeiro momento de que qualquer pessoa não passasse pelo mesmo que eu passei, e depois eu fui entendendo que sim, quando eu falo de controle de armas, eu falo sobre evidenciar o racismo, eu falo sobre que não é aceitável a gente naturalizar a morte de grande parte da população, né? A gente tem números absurdos, né? Mais de 70% das mortes violentas no Brasil são por arma de fogo. Então, é a urgência, acho que, para a gente entender o nosso contexto, né? E não nos entendermos enquanto brancos como universais, enfim, entender as múltiplas realidades que nos afetam, né? E nos atravessam. Então, eu acho que esse relato ele é tão importante exatamente por essa dimensão que tu abordas, né, Vitória?
As pessoas às vezes imaginam que elas estão a salvo, que são imunes, né, diante de problemas dessa natureza. A gente sabe que não, que há muitas circunstâncias bastante parecidas com essa que tu relatas, embora, é claro, as vítimas preferenciais, digamos, acabem sendo sempre as pessoas mais fragilizadas. Mas isso não significa que a classe média, que as pessoas mais privilegiadas socialmente estejam imunes a esse problema. Mas, Mas, enfim, a e é partir dessa tua importante, experiência... Oi, até desculpa, Rolim, te cortar, mas acho que é importante nada. falar e frisar, né, que aconteceu comigo num bairro no interior ali de Novo Hamburgo, que é Lomba Grande, né, muito próximo da Taurus, que é situada em São Leopoldo, né, e foi no ano de 2001, antes também da aprovação do Estatuto do Desarmamento. E o quanto que a gente percebe que, porque esse imaginário, né, da violência por arma de fogo é o imaginário de fuzil, né, aquelas armas pesadas, e não. As pessoas que mais morrem e que também sobre sequelas, consequências da arma de fogo, ainda são vítimas da 38, de fabricação nacional, produzida aqui tão perto da gente, né? Exatamente. Os estudos mostram no mundo inteiro que as armas de mão, né, as handguns, são as armas de destruição em massa, né? São aquelas que mais matam, são aquelas que são mais populares, aquelas que estão em maior número na mão das pessoas. Mas, Vitória, a partir desse relato, eu queria que tu nos contasse um pouquinho, já na tua experiência como psicóloga. Tu és uma psicóloga que vem certamente acompanhando os efeitos da pandemia no Brasil. Especialmente esse tema também, de um lado, o isolamento social, o distanciamento entre as pessoas, a carência que as pessoas passam a ter no contato com seus amigos, com seus parentes, muitas vezes, e também esse medo da doença, a apreensão das pessoas diante das notícias que são cada vez mais horrorosas a respeito da quantidade imensa de pessoas vitimadas, dos mortos, das famílias que não conseguem nem velar os seus entes queridos. No teu olhar de psicóloga, o que que tu gostarias, que tu poderias nos comentar a respeito desse tema? Esse tema até que tu comenta, do despedir-se, né? Esse anseio de que nem ao menos a garantia do luto, assim, desse processo de assimilação que aquela pessoa partiu, está sendo garantido, né? E isso tem uma marca que eu não sei dizer qual será, né? Então, e para além disso, essa sensação que está sendo tão frequente de aprisionamento, né? E é importante que a gente reflita, né? O que está nos aprisionando? São as nossas relações, nossas estruturas de desigualdade, né? Que estrutura a gente tem e para qual normal também a gente quer voltar, né? Porque às vezes eu vejo Uhum. muito, eu quero que tudo volte ao normal. O que é ser normal? Eu acho que esse momento de distanciamento social, a gente está tendo um tempo de permanecer nos ambientes domésticos, claro que quem tem o privilégio disso, né? Mas de pensar que relação eu estabeleci com as pessoas que estão próximas de mim, né? Então é um Uhum. momento de ansiedade pelas incertezas postas para fora de casa em relação ao Covid, mas também para voltar a atenção às nossas relações. Tem a questão da instabilidade econômica, que a gente não está tendo respostas, a questão da desigualdade de gênero, tanto a questão de violência doméstica como a sobrecarga de mulheres em relação ao cuidado que fica centralizado ainda nessa cultura machista que a gente tem, né? Então, a questão de ficar em Uhum. casa, e para quem não tem casa, pessoas em situação de rua, desocupações perversas que estão ocorrendo, mesmo num período em que a gente sabe da importância de permanecer em casa, né? Então, enquanto psicóloga me faz pensar também o quanto que a minha profissão precisa ter esse olhar atento para o acolhimento baseado no reconhecimento dessas desigualdades e enquanto cidadã a urgência da gente pensar como nos relacionamos com essas desigualdades, se a gente enfrenta, se a gente se omite e se a gente reproduz, né? Então eu acho que é um momento muito de reflexão e por isso que acaba também tanta ansiedade, né? Sim, eu não sei se está acontecendo contigo, ou se tu tens relato disso, Vitória, mas eu tenho percebido, sinto um pouco pessoalmente isso, mas percebo também no contato com os amigos, com os colegas, uma sensação que todos nós estamos sentindo de um trabalho muito mais intenso do que antes do teletrabalho, digamos. Essa experiência de teletrabalho, né?
as reuniões online, aulas que são dadas para alunos à distância, toda essa novidade que a pandemia trouxe, essa necessidade de uma adaptação, vem também trazendo questões novas. Por exemplo, se fala hoje na área do direito nessa possibilidade, nesse direito à desconexão, né? Até que ponto as pessoas precisam, de fato, estar conectadas 24 horas por dia, né, com seus chefes, com seus patrões, e o quanto isso aumenta de estresse, né? Não sei também o que tu pensa a respeito desses temas. É muito interessante, porque quando tu menciona isso, me veio a questão também da educação para pessoas com deficiência nesse período de pandemia, né? O quanto que a gente está sendo, como infelizmente é naturalizado, né? Mas o quanto que isso está acentuando as diferenças, né? Porque a gente precisa de recursos de acessibilidade, recursos econômicos também para garantir acesso a uma internet de qualidade, enfim. E isso me faz pensar o quanto que essa forma de trabalho, ela nos é imposta sem grandes estruturas de como acontecer isso, né? Porque se a gente está o tempo todo em casa, como que a gente vai diferenciar o que é trabalho e o que não é? Né? Como que a gente vai... Uhum. Não tem aquele ritual também de sair, de ir, de voltar, de entender essa divisão simbólica, né? Desse espaço. E para além disso, também tem a questão muito importante que a gente também tem que repensar, que é essa ideia da produtividade, né? Essa exigência de produtividade. Eu estou em casa, mas eu tenho que dizer que eu estou trabalhando também, né? E a gente brinca até que o único suicídio permitido é o suicídio pelo trabalho, né? Falar, estou me matando de trabalhar, eu vou morrer de tanto trabalhar, né? Então fica assim, opa, como assim? E isso é valorizado, ao invés de ser questionado, né? E essa lógica de que quem tem valor é quem produz, quem consome, né? Então a gente precisa pensar sobre isso e questionar isso, até para não ser mais uma fonte de adoecimento, né? Então essa centralidade nas relações de trabalho, e se eu perco esse espaço, o que eu faço, né? E sobre essa questão das redes sociais, a gente vê produtos sendo vendidos por influenciadores, né? Essa mercantilização da vida, que sempre teve, mas agora se expressa também de outras formas, também acaba gerando sofrimento para outros, né? Porque a gente vem de uma parte alegre e constantemente feliz. E será que é possível? Né? Porque será que existe alegria? Será que a gente não é um pouco de tudo, né? E tem que lidar bem, tem que lidar bem, mas o ideal é que a gente tenha um equilíbrio no reconhecimento dessas sensações e sentimentos, né? Então, e ao mesmo tempo tem a contrapartida de que a gente pode estar próximos, né? De que a gente pode se organizar politicamente, ativamente, né? E claro que isso também é uma parcela um pouco de quem tem condições de estar podendo fazer o teletrabalho, né? Para a gente também não deixar esse tema tão elitista, de certa forma, mas eu tenho certeza que a gente vai ter que repensar até mesmo porque a gente não tem definido de quanto isso vai durar e a gente precisa estar com a nossa saúde mental também preservada ao fim de tudo, né? Claro, claro. Sobre esse ponto ainda, eu quero te ouvir também na condição de uma militante, uma ativista feminista, e falar um pouquinho sobre a violência contra a mulher nesses tempos de pandemia. Antes disso, eu quero mostrar aqui uma frase de atitude, né? Nós oferecemos sempre aos nossos entrevistados uma frase para que eles possam comentar a respeito, e eu selecionei esta frase, Vitória, para que tu comentes. Os homens temem que as mulheres riam deles. As mulheres temem que os homens as matem. Essa frase é de Margaret Atwood. O que ela te sugere? O que tu gostarias de comentar a respeito? A gente percebe muito e a gente precisa falar sobre essa masculinidade frágil, né? Essa masculinidade que na verdade a gente fala masculinidade frágil, mas é masculinidade. Infelizmente a gente tem essa construção de masculinidade baseada na opressão, baseada em diferenciação. Então tu vê, né, o medo do riso, o medo da crítica feminina, enquanto a gente tem medo do cerceamento das nossas vidas, que é o que está acontecendo, né? Então isso me remete muito à necessidade da gente ter uma educação que aborde a perspectiva de gênero para entender, para que responsabilizem meninos, homens, a romper com essa masculinidade.
porque ela não está sendo benéfica para ninguém. Nós estamos sendo mortas, os homens estão se matando, estão matando, e a gente precisa debater sobre isso, né? Porque às vezes a gente acha que violência contra a mulher é um problema de mulher. Não. É um problema majoritariamente de homens. E a gente tenta resistir. Claro. A gente tenta dizer que quer a garantia da nossa vida, né, da preservação da nossa vida. Então, e para além disso, uma questão de ausência de políticas públicas no enfrentamento à violência, a dificuldade no acesso a serviços, a gente precisa pensar também que mulheres são essas que vão acessar o serviço, porque a gente não tem acesso à informação enquanto mulheres com deficiência, por exemplo. Muitas vezes quem nos dá o suporte do cuidado é quem nos violenta. Então, como é que eu vou ter autonomia para fazer essa denúncia, né? E a quem serve essa desassistência? A quem serve que gênero não seja discutido na escola? A gente precisa falar sobre isso, além da falta de investimento, claro, na construção de políticas públicas, mas na responsabilização de toda a sociedade para com essa estrutura misógina que acaba com as nossas vidas, que deixa órfãos, que, enfim, que causa tanto prejuízo a todas nós, né? Claro, claro. Vitória, sobre o tema das pessoas com deficiência, né? Nós tivemos historicamente no Brasil uma visão muito tradicional, sempre foi repetido muito essa ideia que abordava a deficiência a partir de um paradigma biomédico, digamos assim, né? Então a ideia era tentar normalizar as pessoas com deficiência através de intervenções, terapias e tudo mais. E essa antiga forma de conceber as pessoas com deficiência desconsiderava o aspecto social e político, né, que envolve uma sociedade que não é inclusiva, uma sociedade com muitos obstáculos, né, às pessoas com deficiência. A Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, dos Direitos das Pessoas com Deficiência, começou a alterar esse padrão. Como é que tu observas isso no Brasil? Quanto nós já avançamos nesse novo olhar sobre as pessoas com deficiência e o quanto estamos devendo do ponto de vista de políticas públicas? É super importante a gente falar sobre a convenção, porque é realmente um marco histórico, não apenas para as pessoas com deficiência, mas foi o primeiro tratado internacional dentro do âmbito das Nações Unidas que teve participação popular, enfim, teve uma participação ativa das pessoas com deficiência para além das Nações Unidas e para além de especialistas, né? Então, é um marco. Até o lema, né? Nada sobre nós sem nós. Enfim. Então, é importante a gente entender, porque quando a gente biologiza, ou a gente compreende a deficiência só por esse aspecto biomédico, a gente acaba, como tu falaste, normalizando, tentando normalizar as pessoas para que elas se adaptem a essa estrutura, e acaba dando aquele tom de tragédia pessoal, né? Ah, que pena, né? Quase que como, tenta na próxima, né? Porque essa vida aí já foi, já deu ruim, né? E aí, quando a gente contempla essa visão da pessoa com deficiência, que eu até vou ler aqui, que eu acho que é importante, que, né, que é, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, a interação com uma ou mais barreiras, né? Pode obstruir sua participação social efetiva, enfim. Então, traduzindo isso, que significa que um corpo com impedimento, né? Que faz parte inerente da condição humana, em contato com barreiras, e essas barreiras são construídas socialmente, né? Então, a gente não tem como entender deficiência sem relacionar um corpo com impedimento com um corpo sem impedimento que constrói essas barreiras de expressão, né? Então, esse modelo, sem sombra de dúvida, pode politizar, né, um contexto até então entendido como individualizado, entender que ele sim é um contexto social e que é de responsabilidade de todos e todas o enfrentamento dessa estrutura que segue legitimando que pessoas com deficiência, com corpos divergentes, possam usufruir dos mesmos espaços, né? Então isso é super importante. Mas claro que teve avanços legislativos, então a gente até foi incorporado à Constituição, né? À Convenção, mas a gente ainda não tem a garantia para além da legislação. A legislação não dá conta também de mudar toda a estrutura social, né, estabelecida. Então a gente ainda vê, por exemplo, discursos
de primeira-dama, né, dizendo que agora as pessoas com deficiência vão ser ouvidas, mas é um ser ouvidas, ou vou, né, aquela fase mais assistencialista de, vou dar algo para as pessoas, e não vou buscar meios através de políticas públicas que as pessoas tenham autonomia para alcançar seus direitos e exercer sua cidadania, né? Sim. Nos fala um pouquinho, Vitória, sobre a tua experiência nesses conselhos que tu participas, o Conselho Nacional de Saúde, que é super importante. Como é que o tema das pessoas com deficiência vem sendo abordado no âmbito desses conselhos, né? A tua experiência de participação como uma cidadã consciente, tão ativa, o que impressiona por conta, inclusive, das dificuldades de qualquer cadeirante, né? Mas para ti a impressão que dá é que isso tu consegues resolver de uma forma bastante impressionante, assim, né, pela quantidade de responsabilidades que tu assumiste. Como vem sendo essa tua participação? Que tipo de debate hoje o Brasil tem feito sobre esse tema? É um debate que precisa ser disputado ainda, né? Porque a gente ainda está tendo que pautar a questão de acessibilidade, que é o básico, 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 e a gente não consegue ainda se debruçar e construir outras demandas para além dessas, né? Eu até costumo a dizer que, no caso de, por exemplo, as mulheres negras que são constantemente vítimas de violência obstétrica, né? Elas têm acesso, mas será que elas estão tendo a sua integralidade garantida, o seu respeito, o respeito enfim, a sua humanidade garantidos? Não. E ainda as pessoas com deficiência nem nesse ponto chegaram ainda, né? A gente ainda está batalhando por acessibilidade. Então, é até importante eu dizer que essa facilidade, ela é falsa, porque não é fácil, né? Mas eu acho que esse comprometimento com a militância a gente se coloca e essa ocupação em esses diferentes espaços é justamente para que eu não precise mais ser a única, né? E claro que eu não sou. Temos muitos ativistas dentro da área da pessoa com deficiência, né? Mas para esses diálogos, para além do movimento de pessoas com deficiência, nossa busca por relações, né? A gente ainda acaba tendo poucos que tem que se dividir em muitos lugares. E a gente quer cada vez mais enfrentar isso. Inclusive, foi por isso que a gente construiu o Coletivo Feminista Alenquer, que é uma forma da gente trocar ideias, assim, né? Essa questão, por exemplo, do Conselho Nacional de Saúde está sendo brilhante, assim, de muita resistência, usando dos instrumentos que são cabíveis, seja recomendações, seja soluções, mas também de toda a sua articulação política e de mobilização social, né, para pautar todos os retrocessos aos direitos que estão sendo ameaçados, inclusive o próprio direito à vida, né? Mas, inclusive, a questão da própria deficiência ainda é um desafio, porque há uma... E eu não falo isso só em relação às pessoas com deficiência, mas há, às vezes, uma solicitação de que a gente tem que disputar qual é a pauta mais importante, esquecendo que a misoginia, esquecendo que o racismo, esquecendo que o capacitismo são estruturais, estruturantes e que afetam a todos, e que a luta por condições dignas é uma luta de todos nós, né? Então, acho que é um espaço de disputa interna, externa, mas sem sombra de dúvida é um canal de muito diálogo para a gente poder ser cada vez mais aliados, afinal é na luta que a gente se encontra, né? Sem dúvida. Vitória, a gente está chegando ao final do programa e eu tinha outras questões para te perguntar. O tempo passou tão rápido, mas eu queria concluir com um depoimento teu. Eu queria que tu comentasse um pouco o que tu achares que é conveniente sobre a tua experiência como mãe, né? Tu és mãe de uma menina de 7 anos. Então, como é essa experiência de uma cadeirante, né, que alcança a maternidade, que é mãe, que tem uma relação com a sua filha como qualquer outra mulher, que tipo de significado isso traz para a tua vida? Eu faço essa pergunta porque muitas pessoas, inclusive, não imaginam a possibilidade do exercício sexual, da relação sexual de pessoas com deficiência. É como se isso fosse uma espécie de um tabu, né? E a maternidade, então, muitas vezes nem se concebe. Tu podias comentar um pouquinho conosco sobre isso? Nossa, a Lara, né, como tu comentaste, já tem 7 anos e ela foi revolucionária na minha vida, né? Ela me despertou urgências, inclusive no meu ativismo. Mulher,
né, enquanto feminista, foi muito atravessado pelas angústias dadas a partir de saber que eu seria mãe de uma menina, de uma criança que seria entendida como menina e futuramente mulher, né? E é muito interessante essa ideia de que as pessoas têm de que uma pessoa com deficiência ela é incapaz em sua totalidade, ela é impedida em sua totalidade, né? E é muito. As pessoas chegavam até lá e falavam: Nossa, tu tá cuidando da mamãe? Isso desde que ela tinha 6 meses de idade. Não, quem cuida dela sou eu. Eu acho que foi uma volta para entender que o meu corpo, e depois passei a viver a deficiência, era sempre apontado como imperfeito, incompleto, falho, foi capaz de gerar vida, né? Isso foi cenário para mim, foi me deu uma força muito grande e a Lara é uma pessoa, né, que me ensina muito, que eu aprendo muito, e também que me traz a urgência da gente não idealizar a idade, né? Não achar que ela é sempre muito boa, que ela é sempre, né, que a gente precisa de uma aldeia, que a gente precisa entender que o cuidado precisa ser exercido por todos, né? Eu tenho um companheiro também que enfim, cumpre o papel de pai, que a gente sabe que não é a realidade de grande parte das mulheres brasileiras, né? Tem uma mãe, que é uma avó presente, enfim, a gente tem essa aldeia, né? E o quanto que isso é urgente, porque a gente precisa de políticas que garantam, né, que a gente possa exercer a maternidade não através do peso, mas através do quanto que ela pode ser linda, quanto que ela pode ser transformadora, quanto ela pode, enfim, nos realizar também. Muito bem. Vitória, muito obrigado pela tua participação. Obrigado especialmente por tu contribuires para que a gente possa continuar lutando para construir uma grande aldeia, né, que aproxime todos os seres humanos, independente das suas diferenças, enfim. Valeu mesmo, muito obrigado. Ficamos por aqui, pessoal. Esse foi o Atitude TCA Entrevista. Nos encontramos na próxima semana. Obrigado.